Eu sempre tinha achado que a cura da Verônica tinha acontecido naquele momento que ela tocou as vestes de Jesus. Mas fazendo uma análise aqui, eu descobri uma coisa inusitada. Não foi naquele momento que Verônica se curou. E o que eu tenho para trazer para vocês no episódio de hoje é simplesmente revelador e eu tenho certeza que você vai se identificar muito também. Bom, eu acredito que você já conhece essa passagem da mulher que teve um fluxo de sangue ininterrupto por cerca de 12 anos, né? Ela também aparece numa tradução visual na série The Chosen de uma forma muito bonita, com uma cena extremamente impactante que fez muitas pessoas chorarem, inclusive eu. Que é muito interessante, gente, porque nenhuma história pode ser resumida a esse único momento. Existe um texto e existe um contexto. E o contexto de Verônica começou muito antes do momento em que ela decidiu tentar tocar Jesus a qualquer custo no meio daquela multidão. Mas e se nenhuma cura, se nenhum milagre acontece no momento em que ele aparece, no momento que está evidente, quando então a cura de Verônica começou? Vamos analisar juntos essa história agora? O que 12 anos de sofrimento podem causar na vida de uma pessoa? Você já pensou nisso? Quantas vezes ela acordou do mesmo jeito? Quantas tentativas ela fez de se curar, quantas promessas ela recebeu, a ponto de gastar todo o dinheiro que a família tinha, investir de todas as formas, andar para todos os lugares procurando uma forma de resolver aquela situação. Quantas experiências ela deixou de viver, com quantas pessoas ela deixou de conviver. Não foi a doença em si que causou grandes prejuízos, mas foram as sequelas de todas essas experiências, de todas essas frustrações, de tudo aquilo que ela deixou de viver, de tudo aquilo que ela não pôde experimentar. E principalmente das frustrações que foram deixando marcas de desesperança. E foi essa desesperança que foi fazendo com que ela, aos pouquinhos, fosse simplesmente desistindo. Muitas vezes, quando nós passamos por uma situação extrema, a gente gera uma identificação tão grande a ponto de se rotular. E aí a gente passa do estado do eu estou para o momento do eu sou. Parece só uma definição semântica, mas é muito mais do que isso. Quando eu sou algo, dificilmente eu vou mudar aquela perspectiva. Então, se você tem alguma doença, se você tem alguma dificuldade, algum padrão limitante, e você repete, não só verbalmente, mas internamente para você mesmo, através das suas ações, através das suas escolhas, através do seu movimento, de que você é aquilo, a dificuldade em se libertar é sempre muito maior. Quando a gente traz de uma perspectiva um pouco mais elevada, que é isso que eu estou convidando vocês a olhar, de um prisma que não seja limitador, mas que traga esse aspecto da consciência, nós entendemos que ninguém é doente. Nós podemos estar doente, estar com alguma limitação, mas isso não define quem nós somos enquanto identidade espiritual. E eu conto isso para vocês com uma certa propriedade, por me identificar muito com a história de Verônica. Na verdade, acho que foi a primeira, antes mesmo de eu escrever meu livro, antes da série The Chosen, não por ter a mesma doença, mas por passar por várias situações e tentativas de querer melhorar e não conseguir encontrar aquela cura específica que eu estava procurando. E desde criança, como eu sempre tive doenças recorrentes, eu sempre fui manifestando essa afirmação do eu sou. Então, eu sou doente, fez parte da minha vida por muito tempo. E aí chegou realmente um momento de desistir. Chegou um momento onde eu me rotulei e a ideia de que não tinha mais uma saída, que não tinha mais o que fazer. E aí essa percepção sobre o movimento dela ficou mais evidente ainda para mim, para entender aonde de fato o momento da cura aconteceu e vem acontecendo para mim e aconteceu para Verônica. E é aí que nasce a ferida mais profunda, a doença mais difícil de lidar do que a própria doença fisiológica em si, que é a doença da alma, que é aquele momento onde existe uma desidentificação com a nossa natureza, com a saúde que é natural em nós. Vamos imaginar quando isso ainda é fomentado por outras pessoas. Quando repetidas vezes, por muitos anos, você passa a entender que você simplesmente não pertence, que você não tem valor. A impureza traz uma sensação de se sentir realmente um nada.
um lixo, alguém que não tem valor nenhum. E nesse contexto de desvalorização, naquela época, sendo mulher, com exclusão social, familiar, religiosa, é compreensível que esse sentimento tenha tomado conta dela. Só que quantas vezes, mesmo não tendo um fluxo de sangue ininterrupto, nós nos identificamos também com esse movimento na nossa vida? Quantas vezes a gente sustenta uma ideia de impureza em comparando com outras pessoas, se sentindo inferior, se sentindo menos, se permitindo relacionamentos tóxicos muitas vezes por não se sentir merecedor de ter algo melhor, de ser tratado melhor. Por isso que a maior perca aí nem sempre é física, mas a perca de passar tanto tempo se sentindo indigno faz com que você deixe de viver aquilo que faz parte do seu direito enquanto filho de Deus. Certo, então até esse momento a gente já entendeu, porque a história conta o momento da cura, mas não o que aconteceu anteriormente. E é por isso que eu digo que o momento da cura não foi exatamente quando ela tocou as vestes de Jesus, mas no momento que ela deu o primeiro passo para renovar as esperanças dentro do coração dela. Porque sem isso, nada adiantaria. Quantas pessoas foram curadas por Jesus e voltaram a recair nos mesmos problemas? Quantas pessoas tiveram contato, ouviram falar de Jesus e nem sequer deram atenção ou valor para isso? Agora, o que aconteceu de diferente dentro de Verônica para que ela tivesse ido ao encontro dele, para que ela tivesse enfrentado uma multidão, mesmo sendo considerada impura, já sendo atacada, inclusive, e tivesse a esperança de que se ela simplesmente tocasse na roupa dele, já seria o suficiente para ela se curar? Momentos antes ou dias antes, quando ela ouviu falar de Jesus, algo acendeu dentro dela. É como se a esperança fosse renovada. E aí a gente vê Jesus representando o símbolo da esperança, da renovação. Então, muitas vezes na nossa vida, nós andamos com Jesus, a gente ora, a gente vai na igreja, a gente tem movimentos de adoração, mas nem sempre nós renascemos as nossas esperanças, nossa esperança dentro de nós, para realmente encontrar o nosso caminho da cura. Talvez, quando eu fiz todas aquelas minhas tentativas de todos os médicos, de todos os remédios naturais e alopáticos e todas as técnicas e ferramentas que eu busquei no mundo terapêutico para melhorar, para sair daquele quadro que eu me encontrava, não seriam, assim como não foram suficiente se eu não tivesse despertado para algo muito maior do que isso. Porque, no fundo, quando nós estamos nesse movimento, a gente está procurando a cura fora e não dentro de nós. E naquele momento, por mais que Verônica tenha tido a necessidade de ir ao encontro de Jesus, ela acessou dentro dela o seu potencial de cura. Quando Jesus fala, vós sois deuses, e complementa dizendo que você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, quando Jesus diz isso, ele dá a nós o direito divino da autocura, da autotransformação. A questão é que nós precisamos ir ao encontro disso. A gente precisa desenvolver isso a partir de si próprio. E Verônica simplesmente agiu antes da confirmação. Na verdade, ela deu um grande passo, ela deu um impulso que foi motivado por aquela esperança que renasceu dentro dela e através da verdadeira fé. Existe uma barreira muito interessante sobre a fé que é quebrada nesse episódio, nessa passagem bíblica, onde Verônica tem esse contato com Jesus e o momento da cura, e quando ele fala para ela que foi o movimento dela, foi a fé dela que a curou. Então a fé não é algo que a gente busca fora. A fé não, de verdade, ela não acontece idolatrando um ser. Ela acontece quando eu entro em contato com a divindade dentro de mim e descubro que a partir desse contato eu tenho o poder de transformar a minha realidade. Tá, mas então por que do toque, Dani? Eu me perguntei muito isso. Por que ela precisou então tocar Jesus? Sendo que isso é interno, que nós precisamos desenvolver. E agora, a gente que está aqui, que não tem mais acesso físico a Jesus, como nós podemos nos curar sem essa possibilidade do toque como Verônica teve? E, obviamente,
tudo na história de Jesus, todos os momentos, todos os relatos trazem histórias verídicas, sim, mas que trazem também uma simbologia que, quando a gente consegue aplicar na nossa vida, nós podemos perceber que a gente pode tocar não só nas vestes, mas tocar em Jesus no momento que a gente quiser. O toque foi um simples ato revelador daquilo que já estava acontecendo dentro dela. O toque simboliza o acesso, e o acesso é muito mais do que conhecimento. O acesso é muito mais do que você se dizer uma pessoa religiosa. É vivenciar a religiosidade. Percebe a diferença entre a intelectualização, entre você conhecer a Bíblia, entre você simplesmente dizer que acredita em Deus e você sentir Deus dentro de você? E foi por isso que o toque não iniciou nenhuma cura. Ele simplesmente revelou algo que já existia dentro dela. Tanto que no momento que Jesus é tocado e uma multidão está oprimindo ele, e ele diz: quem me tocou? E aí Pedro fala: Senhor, tanta gente te tocando, você vai perguntar quem te tocou, até num tom de ironia. Jesus diz: não, eu senti que eu fui tocado diferente. De mim foram extraídas virtudes. De mim foi extraído o poder da cura, acessado a partir do que Jesus representou dentro de Verônica naquele momento. E se você acha que acabou, ainda tem mais. O meu momento preferido, o fechamento dessa história, pelo menos até onde nós sabemos. Depois que Jesus já identificou, apesar dele já saber que Verônica tinha o tocado, mas quando ele se voltou, se ajoelhou, se aproximou dela e olhou nos olhos dela, ele disse uma única palavra, que Verônica não ouvia há muito tempo e que comumente não é usada por Jesus no Evangelho. Pelo menos não para chamar alguém. E ele, voltando-se para Verônica, chamou ela de filha. No mesmo momento, ela se sentiu tão impactada pela forma como ele falou com ela, quanto quando ela tinha se curado. Mas olhou para ele e disse: eu não sou filha de ninguém. E olha a intenção maravilhosa de Jesus nesse momento, de chamar Verônica de filha, com o único objetivo de incluí-la novamente. A sensibilidade foi tão grande a ponto de perceber há quantos anos ela já vinha carregando aquele sentimento de indignidade, de não pertencer, de ser excluída de uma sociedade, de um grupo, até mesmo de uma família. E quando Jesus chama ela de filha, ele devolve essa dignidade a Verônica, reforçando para ela: você é sim. Você já imaginou a magnitude de um momento como esse? Então, além da doença física, uma ferida emocional extremamente profunda foi curada naquele momento. Uma ferida que não era vista por ninguém, mas que talvez, ou com toda certeza, doesse muito mais do que a própria doença em si. Então, Jesus devolveu a ela o direito de pertencer, o direito de se sentir digna, o direito de se sentir merecedora, ter uma identidade, de ter um lugar, talvez até uma família. E por isso eu tenho algo para confessar para vocês. A cura não aconteceu uma vez só, ela acontece todos os dias. E ela não acontece quando as circunstâncias mudam. Ela acontece quando algo muda dentro da gente. Quando a gente entende que nenhuma dor, nenhuma culpa, nenhum medo, nenhuma doença, nenhuma rejeição tem autoridade para rotular a nossa identidade. E por isso eu quero encerrar mais essa reflexão, pedindo para você compartilhar muito e contar como isso tocou o seu coração através dessa pergunta. Como você tem se definido hoje? Que rótulos você tem permitido que a vida coloque em você? E o quanto você está precisando renovar suas esperanças não somente em Deus ou em Jesus, mas principalmente em você mesmo. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo.